Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você se considera uma pessoa livre? Não estou falando de liberdade política ou de poder ir e vir. Estou falando da sua liberdade mais íntima, a sua capacidade de escolher as roupas que você veste, o seu corpo ou com quem você se relaciona. Você acredita que essas escolhas são só suas ou são parte de uma ilusão bem arquitetada? Vivemos em uma sociedade que adora falar em liberdade. Você pode vestir o que quiser, você pode se relacionar com quem quiser, você pode falar sobre sexo abertamente. Mas será que essa liberdade é real ou apenas uma ilusão bem arquitetada? Aqui entra Foucault. Ele nos lembra que o poder moderno não funciona mais apenas pela repressão brutal. O poder de hoje não precisa te proibir diretamente. Ele não precisa te trancar em uma cela, nem queimar livros na fogueira. Ele age de outra forma, produzindo discursos, moldando comportamentos e internalizando normas dentro de você. É como se o poder tivesse se instalado não fora, mas dentro da gente. No passado, o poder dizia, não pode. Hoje, o poder sussurra, você deve. Você deve ser saudável. Você deve ser produtivo. Você deve se realizar sexualmente. Você deve ser feliz. Percebe a diferença? A proibição dava a sensação de confronto, mas a obrigação travestida de liberdade parece até conselho de amigo, parece autocuidado, só que, no fundo, é um controle ainda mais eficiente. Aqui vale a metáfora. É como se antes o poder fosse um guarda com um cacetete na mão. Hoje o poder é um personal trainer sorridente, um influencer cheio de dicas, ou até aquele médico que diz é para o seu bem. Mas no fundo, todos eles carregam a mesma lógica, moldar o seu corpo para que você se encaixe no que a sociedade espera. Foucault mostra que o sexo não é apenas prazer ou intimidade. O sexo é também uma questão política. Não política no sentido de partidos, mas no sentido mais profundo. Quem controla os corpos, controla a sociedade. Pensa, desde as escolas até os consultórios médicos, desde os sermões religiosos até os programas de TV, todos falam sobre sexo. Às vezes para proibir, outras para incentivar, mas sempre para regular. E essa é a jogada. A sexualidade não é um espaço de liberdade absoluta, mas o território onde o poder mais trabalha para organizar as pessoas. E aqui eu quero abrir um parêntese importante, porque talvez você já esteja pensando, mas espera aí, ter acesso à informação sexual não é bom? Viver mais com saúde não é uma conquista? A liberdade de falar sobre prazer não é avanço? Sim. Existe uma troca. E não é só manipulação ou apenas dominação. O aumento da expectativa de vida, o cuidado com o corpo, a abertura de diálogo sobre temas antes proibidos, tudo isso é de fato um avanço humano. Mas é justamente aí que o controle se torna mais sofisticado. Porque o poder não precisa mais ser inimigo. Ele pode se disfarçar de aliado. E nesse disfarce, ele se torna ainda mais invisível. É como se a gaiola fosse feita de ouro, confortável, com Netflix, academia, aplicativos de relacionamento, fast food e terapias de bem-estar. A gente se sente livre dentro dela, mas continua preso a normas e expectativas externas. Um ponto fascinante é que hoje o sexo virou espetáculo. Pensa nas redes sociais. Cada foto de biquíni, cada dancinha, cada trend sensual no TikTok é uma pequena vitrine sexualizada. E não é só conteúdo adulto explícito, é o cotidiano mesmo. A padronização dos corpos perfeitos, a lógica do desempenho na cama, a ideia de que você deve ser sempre desejável, sempre potente, sempre jovem. Essa não é a liberdade do desejo, é a prisão do espetáculo. Você não transa porque deseja, você deseja porque tem que mostrar que transa. Você não se cuida porque gosta.
Você se cuida porque não pode parecer fracassado, feio ou impotente. Foucault chama isso de dispositivo de sexualidade. Um conjunto de discursos, práticas, saberes médicos, religiosos, jurídicos e midiáticos que vão todos na mesma direção. Organizar a sexualidade para que ela sirva à sociedade. É por isso que a sexualidade foi tão estudada pelos médicos, tão regulada pela Igreja, tão normatizada pelo Estado. Não é que exista uma conspiração centralizada. É mais sutil. O poder se infiltra em cada detalhe da vida cotidiana. E aqui vem um choque. Até a sua ideia de autenticidade pode estar programada. Quando você diz, eu sou livre para escolher meus desejos, será que está mesmo? Ou será que você está apenas reproduzindo desejos que já foram colocados dentro de você desde criança? Por que será que tanta gente acha atraente o mesmo padrão estético? Será que é puro instinto biológico? Ou é porque fomos bombardeados por imagens, filmes, propagandas e revistas que nos ensinaram o que é ser atraente? É como se o desejo tivesse sido terceirizado. Você acha que ele é seu, mas ele foi fabricado. No fundo, o poder não precisa mais dizer, faça isso. Ele só precisa criar um ambiente onde você se convença sozinho de que quer fazer. Esse é o maior truque. E quando a gente fala de sexualidade, o truque é ainda mais eficaz. Porque sexo não é só corpo. Sexo é identidade, é autoestima, é pertencimento. Então, se a sua liberdade sexual for só a reprodução do que o sistema já espera de você, ela deixa de ser liberdade. É só mais uma engrenagem. E aqui entra a tese central de Foucault. A nossa suposta liberdade sexual é, em grande parte, uma farsa cuidadosamente organizada. Mas calma, isso não é o fim da história. Porque entender esse mecanismo não é o fim da história, é o primeiro passo para escapar dele. É a nossa chance de questionar as engrenagens, de buscar um caminho mais autêntico e de nos tornarmos, finalmente, os verdadeiros donos de nossas vidas. Mas o que você acha? Me conta aqui nos comentários. Em que momento da sua vida você sentiu que a sua liberdade estava sendo, na verdade, uma obrigação? Sua história pode ajudar muita gente a enxergar a própria gaiola. Se você gostou dessa reflexão, não esqueça de curtir o vídeo para que ele alcance mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E para um mergulho ainda mais profundo em como a sua selva interna funciona e como ela pode ser seu maior guia, siga o meu canal Selva Interna.